muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio, claro, no ritmo natalino. É bem verdade que o futebol italiano já cumpriu o que tinha para cumprir aí na véspera, na antecipação do Natal, mas sim temos coisas para discutir nessa combinação aí de festividades natalinas com o nosso querido Cálcio, mas claro, já deixando aquele convite para você deixar o like nesse vídeo aqui, fazer a sua inscrição se você ainda não está inscrito e claro, comentar sobre isso que eu vou dizer aqui, o que eu tenho para contar sobre o Natal mais o futebol italiano. Só lembrando, né, como eu bem disse, o futebol italiano já cumpriu aí o que tinha no seu calendário no pré-Natal, ou seja, tanto Série A quanto Série B realizar as últimas rodadas antes das festividades. Em 2023 ainda tem jogos para acontecer, tanto na Série B quanto na Série A. E quando virar o ano, logo em seguida já tem Copa Itália, a Série A de novo. A Série B vai pegar uma pausa aí no início de janeiro, mas enfim, sem descanso aqui para falar de cálcio, mas ainda focando no Natal, tem uma coisa que eu queria trazer para vocês e levantar essa discussão, que seria o que os 20 times da Série A estão pedindo neste Natal, estão desejando, até escrevendo a famosa cartinha para o Papai Noel, o que esses 20 clubes aí representantes da elite do futebol italiano estão desejando nesse momento. Eu vou tentar vestir aqui as 20 camisas e trazer uma proposta do que seria melhor, não necessariamente o que o time precisa, mas o que ele está desejando nesse momento aí de Natal. Vou trazer as minhas impressões e é óbvio que você está convidado para pontuar cada uma delas aí, se tá mais para lá, tá mais para cá. Vamos celebrar o nosso Natal dessa maneira, beleza? Bom, a gente parte então, eu não quero levar uma ordem alfabética, nem pegar a classificação da maneira como ela está, embora ela seja muito importante, né? A gente está quase chegando na metade aí da temporada, né? A gente tá para conhecer até o campeão de inverno, ou seja, aquele clube que fecha o primeiro turno exatamente no ápice do inverno europeu na liderança, mas não quero focar muito na tabela para nos guiar aqui numa ordem, tampouco numa ordem alfabética. Eu vou pegar, pelo contrário, a ordem da última rodada, a rodada 17 da Série A 23-24, os duelos que aconteceram e trazendo aí os pedidos de Natal dos 20 clubes. Bom, a gente parte então com o Empoli, né, que perdeu de novo nessa rodada aqui, foi para Lazio, a derrota no Carlo Castellani, perdeu em casa mais uma vez. Aliás, o Empoli tem as suas 3 vitórias aí, 3 vitórias, pelo menos 2 bem improváveis, né? Venceu o Napoli fora de casa e venceu a Fiorentina também no Derby dell'Arno. Acho que venceu a Salernitana ali também, mas o foco aqui é a penúltima colocação, né? Já está no segundo técnico aí, está com o senhor Andrea Azzoli no comando, e acho que não tem outro pedido aqui que não seja ficar na Série A. Eu acho que a principal ambição aí do clube azzurro da Toscana é se manter na Série A. Acho que não tem outro espaço para uma lista grande nessa carta para o Papai Noel. Já a Lazio, que venceu exatamente o Empoli nessa rodada pré-natal, é bem difícil assim formatar, não sei qual que é a verdadeira ambição desse torcedor biancoceleste, porque tem a Champions League, mas foi o pior sorteio possível aí, pegando o Bayern nas oitavas de final. Na Copa Itália avançou ao eliminar o Genoa, pode pegar a Roma, fazendo o Derby della Capitale nas quartas de final. Tem ainda a Supercopa da Itália, então assim, tem bastante compromisso, pode até vislumbrar um título, mas unindo com aquilo que eu apostei antes da temporada partir, estava duvidando bastante da Lazio e por enquanto ela está cumprindo a minha aposta. Eu estou recebendo bem nessa aposta que eu fiz aí. Eu diria que, assim, o pedido neste Natal para a Lazio seria ir para alguma competição europeia, porque por enquanto nenhuma, né? Tá naquela fase ali, às vezes ganha um joguinho, vai para a 9ª posição, perde outro, vai para 11º, então fica naquela faixa ali que não vai a lugar nenhum. Eu diria que o objetivo é esse, não sei se o torcedor está confiando muito nesse time da Lazio não, eu mesmo não estou. A gente avança para o Sassuolo, que algumas temporadas aí atrás quase foi para a Conference League, chegou a ser candidato a uma sensação do campeonato italiano, muita gente passou a acompanhar mais e prestar atenção no Nero Verde e tudo mais, e assim, nas últimas temporadas essa tende a ser a pior, apesar do Berardi estar aí fazendo gol pra caramba, tá lá no topo da artilharia, tirando o Lautaro, ele tá lá no topo, é bem verdade, mas mais verdade que isso são os 3 pontos, a única coisa que separa o time da zona de rebaixamento são os 3 pontos. Eu acho que virou uma chave bem legal para o Sassuolo, que perdeu para o Genoa no confronto direto aí,
E sim, o pedido de Natal é ficar na Série A, se possível, sem sustos. Já o Genoa, que estava em situação idêntica do Sassuolo, os mesmos pontos aí, foi a 3 a mais que o seu rival da rodada, o Nero Verde. E o que tem pro Genoa celebrar e pedir? E além de celebrar e pedir nessa festa natalina? Eu tendo a pensar na não saída do Gudmundsson, porque assim, é claro que é o maior destaque do Rossoblu nesse primeiro turno de campeonato italiano, na volta à Série A, e a gente tem uma janela de inverno aí que pode ser desastrosa numa possível saída do cara aí, até para algum time na Itália. Eu acho que esse seria o primeiro pedido e óbvio, se manter na Série A, né? Eu acho que é bem claro que o time que sobe da Série B, por mais que tenha a 777, tem organização, tem ambição e tudo mais, o principal objetivo é se manter na Série A. Eu acho que não está garantido, tanto que está aí. Somou esses pontos diretos contra o Sassuolo, mas perde para o Cagliari. Eu acho que um outro pedido seria, vamos vencer de maneira tranquila, pelo menos os candidatos aí a rebaixamento, né? Os que estão brigando na mesma faixa, eu acho que seria um pedido honesto aí do torcedor do Genoa nesse Natal. O Monza subiu aí para a Série A, teve uma temporada muito boa, já teve gente pensando, esse time vai para a Europa League, Galliani, Berlusconi e tudo mais. Eu acho que tá fazendo o primeiro turno semelhante ao da temporada passada, mas esse finalzinho de ano aí tá meio cansado, meio devagar e tudo mais, apesar do Colpani lá ter até vislumbrado uma artilharia, convocação para a seleção italiana. Eu acho que o Monza, não sei se o torcedor mira realmente assim uma vaga na Europa e tudo mais. Eu acho que fazer uma temporada tranquila, eu acho que estaria de bom tamanho. Por enquanto está indo, apesar dessas derrotas recentes aí no nosso pré-natal. Fiorentina, eu já falo dando risada aqui, porque vocês sabem muito bem o quanto eu acompanhei mais a Fiorentina. Tendo a acompanhar um pouco mais que os outros 19 clubes aí da Série A, mas sim, tem um certo carinho que me leva a cobrar e criticar muito mais a Fiorentina. E se você assistiu esse vídeo aqui que eu fiz, alguns não concordaram, foi até um corte da nossa live Fonte de Cálcio, que eu falei que a Fiorentina praticava o pior futebol do campeonato italiano. É óbvio que não é verdade, foi uma forma de chamar atenção para essa questão que eu estava querendo levantar, que tá na thumb, e essa parte sim é mais verdadeira, é mais pragmática, que é o quê? O fato da Fiorentina ficar refém de gols, desculpa aqui a palavra, mas de gols cagados, né? Gols marcados ao acaso. Quando eu gravei aquele vídeo, tinha acabado de vencer o Hellas Verona, o time de zona de rebaixamento, com um gol bem aleatório, então uma bola que rebate ali dentro da área, sempre assim, vai na mão do zagueiro, o atacante da Fiorentina, o Beltrán, pede o pênalti, ele desiste de pedir o pênalti, chuta a bola, desvia nesse mesmo zagueiro que fez o pênalti e vai pro gol. Enfim, um exemplo de Fiorentina marcando gols. E como se não bastasse, eu infelizmente estava com a razão nessa rodada pré-natal. A Fiorentina venceu o Monza fora de casa, vitória excelente, colocou o time no G4 momentaneamente, mas ainda assim foi o gol daqueles, né? Foi o goleiro saindo de maneira errada ali, o Beltrán colocou o pé na frente, chutou em cima dele, travou e gol. Esse foi o gol da vitória da Fiorentina, enfim. Eu acho que o pedido do torcedor Viola continua. Vamos fazer um gol de maneira inteligente, assim, pensada? Jogada construída, jogada pensada e tudo mais? Vamos? Ou vai ser só assim mesmo, só assim para sair gol da Fiorentina na Série A, na Copa Itália, na Conference League? Tá difícil, viu? Eu acho que o pedido mais sincero é esse aí mesmo. Salernitana, pior campanha da Série A, última colocação, já tá no seu segundo técnico, mandou o Paulo Sousa embora, tá lá o Pippo Inzaghi, até empatou com o Milan dessa vez, não perdeu. Mas o objetivo é claro, né? Ficar, pelo amor de Deus, salve esse time do rebaixamento. Eu acho que é o pedido de Natal mais óbvio. E se quiser colocar até, vamos ganhar um joguinho aí. Acho que já ajuda também, né? Faz um tempinho que a Salernitana não vence. E sobretudo esses rivais aí na fogo do rebaixamento é essencial. Não tenho o que falar. De maneira semelhante é o Milan, né? O Milan, vocês sabem muito bem o que eu já venho falando e denunciando ao tempo aí, o quão sofrida é a vitória do Milan quando vem. Nessa última rodada nem veio, o que é problemático ainda. O empate foi celebrado com um gol no minuto final contra a Salernitana, o pior time do campeonato italiano, os números dizem isso, mas o pedido é óbvio, né? Vamos tratar melhor esse departamento médico também, que os caras vivem indo para lá e demora para voltar, e quando volta não é a mesma coisa. Acho que é um pedido paralelo, mas o outro é vencer, e vencer sem sofrimento, se possível, porque
O torcedor do Milan viu pouquíssimas vezes isso ao longo dessa temporada. Frosinone, atual campeão da Série B, subiu com a taça, mas e aí? Qual que é o objetivo na primeira divisão? Eu já falei e repito, é se manter na primeira divisão. Então acho que, embora soe repetitivo aqui, eu acho que se mantém como esse objetivo principal do Frosinone, mas a gente tem que reconhecer que a temporada está melhor do que eu, pelo menos, esperava. Está melhor do que você esperava? Diga aí nos comentários, porque perdeu para a Juventus nessa rodada, mas deu jogo, né? Contra o Napoli na estreia, eu lembro também, deu jogo. Enfim, eu acho que tá uma campanha boa aí, mas ainda assim, acho que o objetivo é claro, é se manter o máximo de temporadas possíveis na Série A. Juventus aí na segunda colocação, 4 pontos atrás da Inter, antes da temporada passar, mesmo com todos os problemas, quase não contrata, aí o Pogba vai finalmente jogar depois de passar uma temporada inteira machucada, pegando doping, o Fagioli está envolvido com apostas, o time está fora de competições internacionais porque os caras simplesmente burlaram os livros contábeis documentando toda a movimentação financeira do clube, aquela zona toda, mas ainda assim eu esperava uma Juventus brigando pelo G4, exatamente por ter só Copa Itália e Série A para disputar na temporada, mas está melhor do que eu esperava, muito melhor na verdade, tanto os jogadores, quanto o Allegri, quanto a pontuação, tudo o que me leva a crer que sim, o pedido de Natal da Juventus é título do campeonato italiano, não é vaga em G4, não é voltar para a Europa, não é voltar para a Champions League. Eu acho que sim, 4 pontos atrás de uma Inter tão organizada é um baita feito que leva a crer que a Juventus pode voltar em meio a tudo isso, voltar a ocupar o espaço que ainda é dela, né? Maior campeã italiana, maior campeã de Copa Itália, maior campeã de Supercopa da Itália. No cenário doméstico não tem para ninguém e eu acho que sim. Esse é o pedido da Juventus e eu não acho um pedido tão absurdo nessa altura do campeonato. Bolonha, grande sensação do campeonato italiano, pelo menos até esse primeiro turno, encerramento de primeiro turno, não à toa começou a invadir as páginas do UOL, invade as páginas do Globo Esporte, ninguém nem lembrava ou falava do Bolonha, não sabia nem as cores do clube, nem o estádio, agora tá aí. Thiago Motta na seleção, Thiago Motta no Napoli, Thiago Motta para presidente da Câmara, Thiago Motta para senador, para presidente da República, tá? Enfim, tá a grande sensação, com méritos, né? Tá aí ocupando o G4 do campeonato italiano, e o pedido é óbvio, né? Nesse Natal, o que o Bolonha espera é que nada aconteça, ele não tem nenhum pedido. O único pedido é que não mude absolutamente nada. Não vai embora o Thiago Motta, não vai embora o Zirkzee, não vai embora nenhum jogador. A janela de inverno passe sem alterações. Eu acho que essa é a grande ambição do Bolonha, que as coisas continuem da maneira como estão, voando na Série A. Campanha aí de G4, quem sabe até de título, acho que é sonhar demais, mas ainda assim os números dizem isso, eliminando a Inter nas oitavas da Copa Itália fora de casa no San Siro. Então o quanto mais normal e mais contínuo seja essa campanha, esse momento do Bolonha, melhor. Então acho que o pedido é até óbvio, né? Atalanta, a última vítima aí do Bolonha, para mim é questão de nhaca. Eu acho que a Atalanta brigou por título do campeonato italiano em meia pandemia, brigou por título de Champions League, não é exagero falar, fez uma movimentação de mercado aí, manda o Zapata, traz o Scamacca, traz o De Ketelaere que tá encostado no Milan, o Lookman jogando bem, Carne Seca revezando no gol ali, hora titular, hora no banco. Mas e aí? O que esperar da Atalanta? A Atalanta hoje está fora de qualquer zona de competição europeia, embora tenha classificado na primeira posição lá na Europa League, não vai precisar nem passar pelos playoffs, está direto nas oitavas, e aí? Acho que é realmente eliminar essa interrogação. É mais para lá ou mais para cá que vai a Atalanta? Eu espero que seja mais para lá, ou seja, mais para cima. É onde eu tinha apostado que a Atalanta ficaria, mas não tem entrega. Eu acho que tirar um pouco dessa nhaca aí e realmente se posicionar mais para um G4, embora esteja bem disputado, né? Torino, a gente resgata aí o nosso bordão do Torino. Os mais antigos lembram que a gente sempre brincava o quão perigoso era para o Torino entrar num jogo de campeonato italiano, porque era quase sempre uma derrota, quase sempre dentro da zona de rebaixamento e quase sempre rebaixado, até chegar Ivan Juric, que simplesmente organizou a casa, e o time hoje faz campanha atrás de campanha para ficar ali na 10ª colocação, e eu acho que o torcedor quer isso mesmo, que é uma campanha tranquila, não mira nem lá em cima e não corre risco de rebaixamento. Se tem um pedido que sim, eu acho que o torcedor faz é voltar a vencer a Juventus no Derby della Mole. Pode terminar lá
na 11ª colocação, não tem problema, mas voltar a vencer a Juventus seria uma coisa muito legal. Lá no golazzo.com.br tem a matéria que explica exatamente como foi a última vez. A única coisa que eu vou falar aqui, e eu convido você a ler esse artigo, é que a última vitória aconteceu em 2015, então vai fazer quase 10 anos aí dessa vitória. Seria muito bom para a torcida do Torino voltar a vencer. Acho que é um pedido de Natal honesto, não é mesmo? O Udinese, um ponto acima da zona de rebaixamento, não conseguiu vencer novamente, como não tem conseguido, e o pedido vai ser o quê? Pelo amor de Deus, ficar na Série A. Também já está no segundo treinador, o Tioff reassumiu o clube aí, e a missão é permanecer na Série A, o Udinese correndo risco de rebaixamento, como há tempos não acontecia, também acostumado a ficar ali na 10ª colocação e tal. Agora parece que vai ter que contar com campanhas piores para ela não ser rebaixada. Inter Milano, líder do campeonato italiano, deve virar aí tanto ano quanto turno, ou seja, ostentar o título de campeã de inverno mais uma vez, rumando para o título do campeonato italiano. Super viva na Champions League, deu sorte ali terminando na 2ª colocação e pegando o Atlético de Madrid, poderia ser pior. Pegando o Atlético de Madrid, pode rumar aí para uma outra final de Champions League, quem sabe, terá que combinar algumas outras coisas. Já foi eliminada da Copa Itália, ainda tem a Supercopa da Itália em janeiro para decidir jogar aí com Fiorentina, com Lazio, com Napoli, para ficar com mais um título, ela que também é atual campeã. Mas era o time que falava de vencer absolutamente tudo na temporada. A Copa Itália já foi para o vinagre, eliminada pelo Bolonha. Então, qual que é o principal pedido aí? Será que é vencer tudo? Eu acho que não. Eu acho que o principal pedido aí para a Inter é vencer o campeonato italiano. Eu acho que a questão da segunda estrela é muito importante para a Inter, e não só para bater diretamente no Milan, como ela tem feito aí no passado recente, porque sim, Inter com 19 títulos do campeonato italiano e Milan com a mesma quantidade, são os únicos clubes capazes hoje de adquirir a segunda estrela. Cada 10 títulos do campeonato italiano, o time pode estampar uma estrela, Inter ou Milan. Quem vai estampar aí o astro acima do seu escudo primeiro? Tende a ser a Inter, e é por isso que eu acho que é tão importante esse título do campeonato italiano. Primeiramente por bater no rival com essa marca explícita na sua própria camisa, mas não só por isso. Eu acho que depois do ciclo Juventus de 9 títulos italianos seguidos, a gente foi para Inter, Milan, Napoli, e agora vai ser quem? Eu acho que a Inter vencendo esse título do campeonato italiano volta a talvez aplicar um domínio nesse cenário doméstico, no título mais importante do futebol italiano, coisa que a Juventus fez bem aí durante o tempo. Quando a Juventus foi lá para a Série B, a Inter exerceu esse domínio e pode voltar a acontecer, enquanto briga por Supercopa Itália, por Champions League e tudo mais. Eu acho que o pedido principal seria Scudetto. Hellas Verona também mantendo a Série A, né? O time que até horas atrás estava na zona de rebaixamento, só saiu porque venceu no confronto direto o Cagliari. Não tem outro pedido que não seja ficar na Série A. Acho que a temporada passada deixou uma impressão bem ruim, uma preocupação bem grande na cabeça do torcedor do Hellas Verona. A gente lembra, né? Não fosse a mudança no regulamento, o Hellas Verona estava na Série B. Hoje estava na Série A, o Spezia, que acabou caindo. Lembrando que, normalmente, antes dessa mudança no regulamento, quando empatados em pontos, o critério de desempate beneficiava o confronto direto. Spezia fica, Hellas Verona cai. Só que eles mudaram o regulamento exatamente no ciclo passado para, se os times têm a mesma pontuação, eles vão jogar um play-out, ou seja, uma final. Quem ganhar fica, quem perder vai. E o Spezia perdeu e foi para a Série B. Então, Hellas Verona escrevendo Papai Noel aí, pelo amor de Deus, Série A no ciclo que vem. E o Cagliari, que perdeu para esse Hellas Verona, vai esperar e pedir o quê? É exatamente a Série A. Tá muito difícil a situação, fica poucos momentos, horas até fora da zona de rebaixamento e depois volta a ficar entre os 3 que caem para a Série B. Acho que não tem outra coisa. Infelizmente, é o mesmo pedido de vários outros aí. Roma que chega nesse pré-natal aí celebrando bastante, venceu o Derby del Sole contra o Napoli por 2-0, vitória importante na Série A. Viva na Europa League, vai jogar playoffs, viva na Copa Itália também, se triunfar pega exatamente a Lazio na fase seguinte. Enfim, seguindo bem aí, mas o pedido principal, eu acho que o foco a ser dado vai ser a Europa League. Eu acho que a Roma cometeu deslizes na Série A que o Mourinho se permite cometer, depois ele vai para a coletiva e desce o pau em alguém ali, enfim, contorna a coisa. Na Copa Itália
caiu para Cremonese na temporada passada, vai que cai de novo aí num tropeço maluco, eu acho que ele não vai pegar muito, acho que a Europa League é uma certa obsessão do José Mourinho e sinceramente é onde a Roma jogou melhor, embora tenha terminado na segunda colocação. Eu acho que o grande pedido, assim, olhando para os céus e mirando algo, deve ser a Europa League, onde a coisa funciona melhor para Lukaku, para Dybala, para todo o time. Acho que a produção ele está muito boa, então eu diria pedido de Natal, Europa League. E o Napoli talvez tenha o pedido mais complexo na minha visão, que seria voltar no tempo. Voltar no tempo para escolher melhor seus treinadores. Escolheu o Rudi Garcia para substituir o Spalletti e acabou mandando o cara embora. Depois dessa demissão, trouxe o Walter Mazzarri, que será que está funcionando? Eu acho que não está funcionando. Foi um cara que, de maneira bem explícita, chegou para tornar um ambiente mais pacífico com os jogadores, tanto que dava literalmente beijinho em um quando saía, beijinho no rosto do outro quando entrava e tudo mais. Já tem uma eliminação na Copa Itália para um Frosinone em casa por 4-0, perdeu o Derby del Sole agora, já tinha perdido para a Inter, enfim, vai caindo na tabela. Eu acho que seria uma volta no tempo para escolher melhor o treinador, e um pedido mais razoável, mais palpável, seria um treinador de verdade. Será que Walter Mazzarri vai terminar a temporada? Eu acho que não. E por isso que talvez na carta para o Papai Noel de alguns esteja esse pedido mágico de voltar no tempo, e outros de me arruma um treinador novo e tudo mais, porque eu não sei se ele termina a temporada, sendo bem sincero. Tava quase esquecendo do Leite, mas é óbvio que não dá para deixar o Leite de fora, porque para mim o pedido de Natal é bem óbvio, né? Que é simplesmente magicamente transformar todo o estádio dos outros 19 clubes no Via del Mare, né? Um clube que vai não tão bem, mas vai bem, consegue criar ali uma mística e enfrentar quase igual para igual os times mais fortes quando joga em casa, no estádio Via del Mare, mas fora de casa não tem nenhuma vitória ainda, então acho que com um objetivo bem tranquilo e um pedido bem honesto, assim, de sim, vamos melhorar essa nossa campanha fora de casa aí, bem longe lá do sul da Itália, mas sim, melhorar. E é isso aí, essa foi minha tentativa de vestir as 20 camisas aqui da Série A e tentar fazer um pedido aí em nome de cada uma delas nessa época de celebrações. É claro, aproveitando esse momento aqui para desejar a você e a toda a sua família um Feliz Natal. E é óbvio agradecer, como sempre, todo o apoio que você deposita aqui diariamente no nosso canal, que é Fonte de Cálcio, assistindo a cada um dos nossos vídeos, participando das lives, deixando comentário, deixando o seu like também aqui no Instagram, no golazzo.com.br, enfim, agradeço bastante poder compartilhar esse momento aí com vocês. Uma vez mais, Feliz Natal para você e para toda a sua família, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!